Boa noite! Boa noite para você que está assistindo a gente ao vivo. Está começando mais um episódio, o segundo episódio do 100 Grilhões Podcast. Seja bem-vindo nessa mesa. O Emerson que está comigo e o primeiro convidado do 100 Grilhões Podcast, Bruno Ribeiro. E temos certeza que o Espírito Santo também está aqui nessa mesa para administrar, para dar direção na nossa conversa, no nosso debate, nessa entrevista, e que venha ser abençoado por Deus e que isso venha impactar a sua vida, venha trazer conteúdo para você. A palavra de Jesus venha ser revelada através do que a gente fala aqui na sua vida. Amém? Boa noite, Emerson. Boa noite para todos aí que estão nos assistindo. Nosso primeiro convidado, o Bruno, aqui. Eu sei que vai ser uma noite maravilhosa para vocês que estão nos assistindo e para nós aqui também que vamos ter esse tempo de mesa. Boa noite, Bruno Ribeiro. Deus, boa noite a todos da mesa, a todos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe cada um. É uma grande satisfação estar aqui com os irmãos, compartilhando esse tempo de mesa. Creio que vai ser um tempo de edificação, um tempo de aprendizado e um tempo de servir aqueles que estão nos ouvindo, né, através daquilo que vai ser comunicado. Eu me chamo Bruno, sou casado com a Viviane, pai de 2 meninas, a Hannah com 2 anos e 8 meses e a Helena com 6 mesinhos. Congrego na Rocha Church Barra Duna. E tenho o privilégio nessa noite de estar com o Daniel, estar com o Emerson, toda essa equipe maravilhosa. Então, desde já agradeço pelo convite, né, pela oportunidade, a responsabilidade que é, né, de ser o primeiro convidado. Então, só agradeço a Deus pela oportunidade e vocês por, né, confiar. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo papo aqui entre a gente. E, Bruno, gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida aí, como é que foi a sua conversão, como é que você entrou nessa jornada de vida aí com Jesus. Eu sempre, quando vou falar o testemunho, eu sempre procuro ser bem zeloso para não contar uma biografia. Quando a pessoa fala de testemunho, eu sempre olho, será que eu estou contando meu testemunho ou eu estou apresentando a minha biografia? Porque é algo que é muito perigoso, como a gente expressa aquilo que nós vivemos. Eu me recordo que dentre o assunto que esse pregador estava comunicando ali para aquela comunidade de fé, havia 2 adolescentes, né? 2 adolescentes que foram criados no Evangelho, que nasceram no lar cristão, e eles estavam ouvindo aquele homem de Deus comunicar, anunciar o testemunho de vida, o que Deus tinha feito na vida dele. Porém, ele quando compartilhava o seu testemunho, ele quando falava do testemunho dele, ele tinha muito prazer e muita satisfação nas práticas que outrora ele praticava. Então, ele falava que ele era um cara que teve bastante contato com mulheres, só que ele não falava de uma forma que se envergonhava. Mas ele falando aquelas palavras, aquele adolescente de 14 anos, ele começou a absorver aquilo. E aí, quando ficava muito extenso, todos os assuntos que ele falou, ele apresentou muita satisfação, muita saudade daquele lugar que Jesus tinha tirado. Resumindo aqui, o que aconteceu? O adolescente que ouviu esse testemunho dele, acabou desviando com o próprio testemunho dele. Porque aquilo que era puro, aquilo que ele deveria valorizar, que era a pureza dele, de ter a oportunidade que muitos de nós gostaríamos de ter, de que é crescer na pureza do Evangelho e não ter contato com as coisas que o mundo lá fora oferece. Ele foi encantado pelo testemunho. Então ele falou para o seu amigo, cara, eu preciso viver exatamente o que esse cara viveu, porque isso que ele viveu, isso sim é um testemunho de vida. O que eu vou pregar? O que eu vou contar se não viver, se eu não tiver a experiência que ele teve? Então, todas as vezes que fala de testemunho, eu sempre procuro ser cuidadoso para quê? Para que as falhas, para que aquilo que é negativo não sobressaia sobre aquilo que é importante. Se tem alguma coisa boa em nós, é Cristo. Eu sempre falo, irmãos, nós não somos bons. Por mais que Deus comunique conosco os atributos dele, dentro desse ele compartilha da bondade dele conosco, não é algo pleno, é apenas uma porção da sua bondade. Então, se for removida de nós essa parte do atributo que Deus comunica conosco, da bondade de Deus, nós somos os piores seres dessa terra. Porque nós sem Jesus não temos valor nenhum. É por isso que é essencial nós apresentarmos e falarmos um testemunho que seja cristocêntrico, onde Cristo receba a glória, onde Cristo receba a honra, onde Cristo seja a primazia. Porque o que vai fazer aquela pessoa ter uma esperança de mudança na vida dela, não vai ser nem o nosso esforço de ter mudado, mas vai ser quem entrou na nossa vida e produziu toda a mudança. Então, o meu testemunho, o meu início de conversão não é algo estrondoso, não que eu não necessitasse de Cristo, porque como eu falo, por melhor que você seja, por melhor que você tenha crescido em uma casa, onde você recebeu uma boa base de caráter moral, porque às vezes as pessoas acham que é apenas responsabilidade do cristão, né? Ser honesto, ser fiel,
perfeito. Só que, cara, eu conheço muitas pessoas que elas não frequentam uma igreja evangélica protestante ou uma igreja católica, e elas têm frutos, né, do caráter moral. São pessoas que elas pagam o que devem, são pessoas que não são mentirosas, são pessoas que não dão mau testemunho nesse campo do aspecto moral. Então não é a questão da parte moral que é o mais importante, mas quem entra na nossa vida. Então quando Cristo entra na nossa vida, aí sim, aí a nossa vida passa a fazer sentido. Eu na minha casa fui o segundo a de fato vivenciar de uma maneira mais responsável, vamos dizer assim. A primeira pessoa que se converteu na minha casa foi a minha irmã mais velha, né? A minha irmã foi a primeira que teve contato de frequentar, de se membrar, de se batizar e de nascer de novo. Eu me recordo desde a minha infância, cara, são 4 irmãos, né? Tem o meu irmão, que você conhece, o Clodoaldo, eu tenho a Simone, que é a irmã mais velha, e tem uma outra irmã que é a mais nova. Então nós somos em 4 lá em casa. A mais velha se converteu primeiro. Ela casou, tal, se converteu. Só que eu e a minha irmã mais nova, mesmo na infância, nós já tínhamos o hábito de ir em igrejinhas, sabe? Igrejinhas tiazinhas do coque, até porque na nossa época não tinha esse tanto de igrejas que hoje tem no nosso bairro. O nosso bairro também não era do tamanho que é hoje, eram vilas, né? O número de igrejas era bem menos. Então eu tinha esse hábito de ir, e até brinco, às vezes meu irmão fala assim, você aceitou Jesus quando? Fala, cara, se for contar, for levantar a mão, eu começo, acho que lá pelos 8, 9 anos, porque a gente ia na igreja e vinha aquelas pessoas pegavam a sua mão, toda hora eu levantava a mão. Né, mas teve um momento assim crucial da minha vida, que entra o processo da conversão, o processo de chegar a Cristo, que foi mais ou menos no 2009 para 2010. 2009 para 2010, eu acabei indo embora aqui de São Sebastião e eu fui trabalhar em navio cruzeiro, né? Embarquei lá na Itália e fui fazer uma temporada na Europa, trabalhando em navio cruzeiro. Foi aonde, cara, eu tive assim, a certeza de que tudo que Deus já tinha começado lá atrás ia fazer sentido em alguma hora. Por mais que eu não tinha sido entregue totalmente. Porque olha só, eu fui pra lá sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém, cara. Cheguei lá, estava combinado de me buscar no aeroporto, não foram me buscar, eu tive que me virar sozinho, tive que pegar um táxi para o aeroporto, embarcar sozinho e entrar num ambiente onde você não conhecia literalmente ninguém. Então eu já comecei a quero ir embora, cara. Esse aqui não é o meu lugar. Mas mal sabia eu que era já o Senhor preparando, né, para aquilo que viria. Se adaptando na rotina ali e tal. Conheci algumas pessoas, dentre isso eu conheci 4 pessoas, 2 casais de São Vicente, né? Eles se congregavam na igreja Peniel. E isso começou a ter célula na minha cabine, cara. Só que aqui, quando eu morava aqui, na época, eu tinha o hábito de frequentar uma igreja que também tinha célula, mas eu não ia nas células aqui, eu sempre ia no culto, né, de forma espontânea, ninguém nem convidava, às vezes eu ia de forma espontânea. E lá foi muito engraçado, porque, cara, você quando não está em Deus, quando você tem ali uma faísca de temor, você tem aquele momento de oração, você já começa a ficar incomodado com algumas coisas. Passando tudo isso ali, estava na cabine lá, eles cediam um espaço, né, um auditório onde poderia fazer cultos também, e aí tinha esse momento de culto, mas porém lá não foi onde que eu me converti de verdade. Mas foi algo que faz parte de mais um processo, até porque tenho certeza que a minha irmã já orava por mim, assim como outras pessoas já oravam também, então um já estava plantando, outro regando, outro semeando, para que Deus desse o crescimento no momento exato, né, de fato eu entendesse o sentido, a razão ao qual eu fui criado. Então, tive essa experiência no navio, de poder ter céu na minha cabine, de poder, né, ser ministrado em culto, de poder ter pessoas de Deus próximo ali, com certeza teve muitos livramentos, né, nesse tempo que eu estive ausente por lá. E quando eu retornei, eu fiquei 9 meses a bordo trabalhando, e quando eu retornei para casa, aí você meio que dá aquela dispersada, né? Então fiquei mais uns 3, 4 meses da mesma maneira que estava outrora. Não que lá no navio, quando eu trabalhava, eu já estava convertido, não, mas eu já tinha uma faísca de temor de algo que já estava sendo gerado ali dentro. Porém, quando eu retornei, já tinha pessoas que eu conhecia de amizade da época que eu frequentava a igreja. Mas não foi de cara eu chegando e já indo para a igreja. Eu cheguei,
Fui visitar porque tinha essa, né? Era tipo aquele, hashtag agradecer faz parte, sabe? Não, eu faço as coisas erradas durante a semana todinha, chega domingo eu vou lá porque Sim, eu fico bem, aí segunda-feira volto ao normal. Exatamente.